Momento Legislativo. Acompanhe na íntegra as palavras livres dos vereadores de Palmitos. Conforme o requerimento de número 006/2026, de autoria do vereador Delcir, aprovados pelos demais vereadores, convido neste momento à tribuna a senhora Franciele Cristina Sangalli Casaril para explanar sobre ações de suas pastas junto à Secretaria Municipal de Assistência Social. Então, dona Franciele, a tribuna é toda sua. Boa tarde a todos. Quero inicialmente cumprimentar, então, o presidente Elcio de Mussi desta casa, demais vereadoras, vereadores, meus colegas de trabalho, famílias acolhedoras aqui presentes, serventuários desta casa, todos que nos acompanham pelas redes sociais também. Para iniciarmos esta explanação, então, precisamos estabelecer onde a assistência social se localiza. A assistência social então, ela é uma política pública estabelecida por lei federal e está prevista na Constituição Federal de 88. Ela é dever do Estado, direito de qualquer cidadão que dela precisar, e integra o Sistema Único de Assistência Social, o Sistema de Seguridade Social, juntamente com a Saúde e a Previdência Social. Toda a nossa entrega para a população de Palmitos está ancorada na Constituição Federal, que nos seus artigos 203 e 204 define que ela é parte da Seguridade Social, ao lado da Saúde e da Previdência. Mas é na Lei Orgânica da Assistência Social de 93 que nos dá o norte, estabelecendo que o nosso principal objetivo é a proteção à família, à maternidade, à infância e adolescência e à velhice. Operamos através do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, regulamentado pela NOB-SUAS, que é a NOB Operacional Básica, que organiza os serviços em níveis de proteção. Proteção Social Básica, que previne situações de risco, e a Proteção Social Especial, que intervém em casos de violações de direitos. Além disso, nossa gestão está rigorosamente pautada por legislações específicas que protegem públicos prioritários, como o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Pessoa Idosa, a Lei Maria da Penha, legislação federal de benefícios eventuais, além da Lei de Responsabilidade Fiscal, para atender a nossa população com dignidade. Fiz um recorte, um histórico, então uma linha do tempo aqui da nossa legislação municipal, para nós entendermos em que leis nos amparamos para realizar nosso trabalho também. Então, lá em 2008 foi criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Em 2009 foi criado o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Em 2010 foi criada a Secretaria Municipal de Assistência Social. Em 2011 teve a criação da lei que criou os cargos e salários da Secretaria. Em 2013, a lei que dispõe sobre a política de atendimento aos direitos da criança e adolescente, que criou o Conselho e o Fundo, que é o FIA. Também em 2013, a criação do Fundo Municipal do Idoso, a atualização e regulamentação do Fundo Municipal de Assistência Social, a atualização do Conselho de Assistência Social,
E em 2021, nós tivemos a criação da Lei dos Benefícios Eventuais. Então, nós podemos observar aqui que nós temos uma lacuna de tempo onde a gente não teve atualização na nossa legislação. E passando então aqui para o próximo slide, em 2025 nós recebemos da promotoria uma TAC, que é um termo de ajuste de conduta onde nós precisamos nos adequar. Essa TAC, o objetivo principal é nós fazermos a recomposição das equipes de atendimento, das equipes de referência que trabalham na assistência social. Porém, vou voltar aqui, ó. Porém, para nós poder cumprir essa TAC, primeiramente nós vamos precisar atualizar essa legislação aqui, ó, a 021, a 035, a 028. Então, nós estamos fazendo estes ajustes na legislação. Então, nós vamos precisar, primeiramente, alterar a nossa legislação, porque por mais que nós quiséssemos recompor todas essas equipes que são necessárias são nos cobradas na legislação federal e também essa TAC da promotoria, nós não poderíamos porque a nossa legislação municipal não permite. Então, antes de tudo, nós vamos precisar fazer essa atualização na legislação. Então, logo na sequência, nós teremos que encaminhar para essa Casa de Leis também a atualização dessas leis da Secretaria, dessas leis de cargos e salários, para poder cumprir com essa TAC também, então. Estamos fazendo todos os esforços, né, necessários, porque além de cumprir essa TAC, nós queremos deixar uma lei que nós possamos fazer a contratação de mais servidores que também serão necessários para desenvolver o nosso trabalho, porque senão no ano que vem a gente já vai ter que mandar uma nova lei, né, para cumprir mais algumas determinações que são necessárias. Tivemos também em 2025 a adesão ao programa habitacional Casa Catarina. A habitação ela é uma outra política pública, né? Mas aqui no município ela está ligada na Secretaria de Assistência Social também. Então, está dentro da nossa pasta. Este programa habitacional em específico, ele prevê a construção de 20 unidades habitacionais. Logo será lançado um edital, onde tem alguns critérios para que as famílias possam se inscrever e se habilitarem, então, para receber essas unidades habitacionais. E, na sequência, também terão logo será feito a adesão a novos programas habitacionais também para poder contemplar mais pessoas no município. Então, trouxe aqui algumas ações que já foram realizadas em 2025 e 2026. Nós recebemos, então, a Secretaria no início de 2025 com bastante recursos em conta, né? E o governo federal, quando ele envia recursos para o município, é para ser executado com serviços para a população. Então, logo lá no início da gestão, o governo federal nos notificou que tinha algumas contas que tinham muito recurso e que eles iam parar de nos enviar dinheiro, né, através dessas contas. Então, nós fizemos um plano de aplicação, onde nós identificamos na secretaria que o principal investimento que teria que ser feito naquele momento era a aquisição de um veículo. Na verdade, nós precisávamos 2 veículos. Então, as contas do Estado também foram identificadas com bastante dinheiro, então a gente conseguiu adquirir 2 carros. Um Onix no valor aproximado de R$127 mil e um Pulse no valor de R$104 mil. Então, esses veículos já estão na secretaria, nós já estamos fazendo uso deles. E foi para, então, fazer a troca de 2 carros que já estavam praticamente sem condições de usar. Um a gente até já tinha se desfeito e o outro nós nos desfizemos assim que chegou o Onix.
Também, no ano passado, na metade do ano passado, nós capacitamos em torno de 600 profissionais das escolas municipais e de toda a rede de proteção de crianças e adolescentes para atender a Lei 13.431, que é a Lei da Escuta Especializada, que inclusive é uma das leis que está tramitando aqui nesta Casa de Leis sobre a escuta, né? E que nós ainda não tínhamos no município ela regulamentada através de lei. Então agora ela já é lei federal, nós já viemos atendendo a essa legislação, capacitando profissionais, já temos protocolo de atendimento, os fluxos de atendimento, de quais caminhos que seguem quando se recebe uma denúncia de violência, mas nós ainda não tínhamos ela registrada em lei, não era lei municipal ainda, então agora está tramitando aqui nesta Casa de Leis esta lei municipal. Também foi feita a entrega de mais de 100 kits de agasalho para as crianças do serviço de convivência. Atualizamos também a legislação dos fundos especiais, que o que acontece em 2024 teve uma alteração na Lei 13.019, que é a lei que estabelece a transferência de recursos para entidades da sociedade civil. E nós precisamos, então, fazer uma adequação nas leis, nos nossos editais, tanto de chamamento público quanto de chancela, para que pudesse ficar regularizado conforme a Lei 13.019 preconiza. Então, no ano passado foi feito todas essas atualizações, fizemos campanhas de arrecadação do imposto de renda, no ano passado e nesse ano também, inclusive está ainda até final desse mês, é possível fazer o pagamento, né? Quem precisa pagar seu imposto de renda, não custa nada além do que a pessoa já precisa destinar, então é só fazer o pagamento, na hora de fazer a declaração, indicar lá que quer deixar nos fundos especiais aqui do município, e esses recursos eles se transformam em projetos sociais, né? As entidades apresentam projetos para os fundos municipais e captam esse recurso para desenvolver projetos. Tem uma comissão especializada, capacitada, que faz essa seleção dos projetos. E também, então, né, nesse ano foi publicados os editais já de acordo com a legislação federal e regulamentada corretamente para poder fazer a captação tanto de chancela quanto projetos para captar recurso do fundo, chamamento público. Também fizemos a adesão ao PA estadual, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, beneficiando agricultores e a população palmitense com aquisição de produtos locais. Foi contemplado um valor menor do que em outros anos, né? Aproximadamente R$18 mil, atendendo aproximadamente 200 pessoas. Encaminhamos também no ano passado projetos para o Fundo Estadual do Idoso e também para o Fundo da Infância e Adolescência do Estado. E o município de Palmitos foi contemplado, então, no projeto do idoso, do Fundo do Idoso, contemplado com R$ 388.061,50. O nome do projeto é Prevenção e Movimento a Favor da Longevidade em Palmitos. Atende aproximadamente 500 idosos, com aulas de yoga, dança, hidroginástica, pilates, rodas de conversa e vôlei adaptado. E para o Fundo da Infância e Adolescência, um projeto que foi contemplado no valor de R$ 466.790,50. Para executar o projeto Criando Espaços de Oportunidades, Arte, Movimento e Família em Palmitos. São oficinas de jiu-jitsu, dança, xadrez, teatro e música. Também no ano passado tivemos a Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa e da Assistência Social. Neste ano, então,
Foi assinado um termo de cooperação com o sistema judiciário, que vai atender grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica. Tivemos a inauguração da Sala Lilás na Delegacia de Polícia, que é um instrumento muito importante para a rede de proteção e atendimento a mulheres vítimas de violência. Então, é um espaço destinado para o atendimento especializado de mulheres, né? Especialmente vítimas de violência. Comemoramos, então, juntamente com a Procuradoria da Mulher também, desta casa, o Dia Internacional da Mulher. Tivemos 5 encontros descentralizados na área rural e urbana da cidade e foram contempladas aproximadamente 600 mulheres nesses 5 encontros, então, com atividades de saúde, rodas de conversa, né, falando sobre saúde, sobre segurança, sobre direitos das mulheres e também uma confraternização. Recebemos também, neste ano, o selo do Fundo Nacional de Assistência Social por excelência em gestão e aplicação dos recursos da assistência social. Então, este selo é um reconhecimento do Fundo Nacional que o município está executando de forma correta os recursos que vêm para o município. Reativamos também nesse ano o Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social e tivemos uma audiência pública para aprovação do Plano Local de Habitação de Interesse Social. Inclusive, esse plano está em tramitação também nesta Casa de Leis, para ser aprovada também, para ser legislação, para virar legislação. Então, um pouco das nossas ações, dos nossos atendimentos lá na secretaria, né? A secretaria, então, ela se divide em níveis de proteção. No CRAS, a proteção social básica, ela é atendida, então, no CRAS. O CRAS é a porta de entrada da assistência social. Os serviços da proteção básica têm como objetivo prevenir situações de risco e promovendo acesso a direitos, contribuindo para a melhoria na qualidade de vida da população. Os serviços atendem um conjunto da população em situação de vulnerabilidade, incluindo pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Bolsa Família e de BPC, entre outros programas. Os serviços da proteção básica são o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias, que é o PAIF, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em suas várias faixas etárias, e Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio. Esse é um serviço que será feita adesão em 2026. Alguns números, então, de atendimentos no CRAS. Em 2026, até abril, foram realizadas... Estamos com 439 famílias em acompanhamento, 62 idosos com BPC, 122 pessoas com deficiência que recebem BPC, 835 atendimentos, 54 visitas domiciliares e imigrantes estrangeiros nós temos cadastrados no nosso sistema 423. A maioria são venezuelanos e argentinos, mas nós temos também outras nacionalidades, do Paraguai, do Uruguai, Haiti, Itália e Cuba. A equipe técnica que atende os serviços no CRAS é uma assistente social 30 horas e uma psicóloga 20 horas. Então, é bastante atendimento, bastante serviço e a equipe reduzida. Por isso, daquela ataque que eu comentei antes, que nós vamos ter que ampliar essas cargas horárias de técnicos e aumentar as equipes também. Temos também o acompanhamento de aproximadamente 1.300 idosos em 19 grupos tradicionais, com atividade física e atividades de lazer. No setor de cadastro único, então, que eu comentei, o cadastro único é uma ferramenta do governo federal e ela atende famílias de baixa renda e tem 28 programas sociais que
as famílias podem acessar estando cadastradas no Cadastro Único. Um exemplo ali que eu coloquei é o Bolsa Família, Auxílio Gás, Tarifa Social de Energia Elétrica, o BPC. O BPC é o quê? É um benefício de transferência de renda para idosos acima de 65 anos que não tiveram contribuição para a Previdência Social, então eles não têm direito de se aposentar, mas para ter uma vida digna, né, o governo, depois dos 65 anos, provém para idosos que não têm renda esse benefício de um salário mínimo. Pessoas com deficiência que não têm contribuição também podem acessar esse benefício atendendo aos critérios da legislação. Atualmente nós temos 1.239 famílias cadastradas no Cadastro Único, 307 destas famílias estão em situação de pobreza, 322 em situação de baixa renda. O setor teve 120 atendimentos, 42 visitas domiciliares e são atualmente 376 famílias que recebem o benefício do Bolsa Família. Nessas 376 famílias, são 1.105 pessoas. O valor médio de cada família, que cada família recebe, é R$ 651,49. Esse benefício, ele volta para o comércio local, né? Porque essas pessoas, elas gastam esse dinheiro nos mercadinhos, no nosso comércio. Então, é um valor para a subsistência da família e ele é injetado no nosso comércio. Injetou aí mais de 230 mil reais nesse ano de 2026. Os benefícios eventuais, então, como eu coloquei ali na legislação do município, tivemos a lei que foi aprovada em 2021, então, que regulamenta sobre os benefícios eventuais. Como o nome mesmo diz, eles são um instrumento que nós temos para atender famílias em alguma situação de vulnerabilidade em que ela se encontra temporariamente. Então, tem legislação federal também, conforme eu coloquei ali, a LOAS também prevê estes benefícios. Neste ano de 2026, nós já disponibilizamos 10 benefícios por morte. O valor de cada benefício é de um salário mínimo. 6 benefícios natalidade por situação de nascimento, que também é um salário mínimo. Benefício por vulnerabilidade temporária de passagem. E 8 benefícios de aluguel social. O benefício de aluguel social, ele pode ser de até um salário mínimo por até 3 meses. Mas a média dos benefícios que temos liberado é em torno de 800 a R$1.000 cada aluguel, cada mês. E 200 cestas básicas, então, até abril. São benefícios estabelecidos em lei, como eu disse. É a equipe técnica que está atendendo a família que avalia a necessidade do benefício, justifica e também passa pelo crivo da assessoria jurídica do município. Então, ela está amparada por lei e também dando dignidade para as famílias que se encontram num período de vulnerabilidade e que necessitam. Nós temos também o serviço de convivência, que também é na proteção básica, e são atividades, então, desenvolvidas atividades coletivas, em grupo, e estimulam a convivência, o pertencimento, a participação social. É ofertada de uma forma complementar com o trabalho social que é desenvolvido no PAIF, e hoje nós temos em torno de 100 crianças e suas famílias que estão em acompanhamento, crianças e adolescentes, né? São 5 oficinas atualmente, oficinas de cidadania, atividade física, arte, inclusão digital e a capoeira que está iniciando. São 4 turmas, com atendimento 2 vezes por semana. Também temos o serviço de convivência para idosos, em torno de 35 idosos estão participando dos grupos atualmente. A equipe de atendimento do serviço de convivência de 6 a 15 anos é composta por uma coordenadora, 4 orientadores sociais, um motorista, uma cozinheira e uns serviços gerais. E também uma pedagoga que atende o serviço de convivência para idosos.
Então, na proteção básica era o CRAS, né? É o CRAS que atende. Na proteção social especial de média complexidade é o CREAS que atende, então, né? O CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, uma unidade pública, e é responsável por atender famílias e indivíduos em situação de violação de direitos, quando há fragilização de vínculos entre os membros, normalmente violência intrafamiliar, então são atendidas no CREAS. Também são acompanhados adolescentes em conflito com a lei. Os serviços da Proteção Especial de Média Complexidade, então, são o PAEF, que é o Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, Serviço de Abordagem Social, Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, e o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências Idosas e suas famílias no domicílio. Tivemos até abril de 2026 179 atendimentos, 32 visitas domiciliares, 66 famílias em acompanhamento, e aqui é um número que já ultrapassa a nossa capacidade de atendimento, né? O CREAS, na legislação, cada equipe ela tem a capacidade de atender 50 famílias. Nós já estamos com 16 famílias a mais do que é a nossa capacidade de atendimento. E sem contar também que não temos equipes completas, né? A legislação prevê a carga horária de 40 horas e, como nós podemos ver ali embaixo, a nossa equipe técnica possui uma psicóloga de 20 horas. Precisamos alterar a legislação, onde aumenta essa carga horária das psicólogas para 20 horas. Temos também 45 medidas protetivas em acompanhamento, que são medidas protetivas de mulheres vítimas de violência. 8 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto. E temos o registro de 36 escutas especializadas realizadas neste ano de 2026 já. A equipe técnica, então. Uma assistente social de 40 horas, uma psicóloga de 20 e uma pedagoga de 40. Temos também, então, quando acontece o rompimento de vínculos. Nós chamamos que é a proteção social especial de alta complexidade, que é quando é necessário ter o acolhimento, né? É preciso retirar uma criança, adolescente ou então um idoso da sua residência, do seu núcleo familiar, por situações alheias à vontade desse idoso, dessa criança, né? Normalmente são determinadas pela justiça. Então, tem várias modalidades de acolhimento. Tem acolhimento em ILPI, que é para idosos, em instituição, a modalidade de acolhimento em família acolhedora para crianças e adolescentes, casa-lar, abrigo, tem residência inclusiva para pessoas com deficiência. E aqui quero trazer alguns números do nosso município, então. Nós temos no acolhimento de crianças e adolescentes em família acolhedora hoje, nós temos 8 famílias acolhedoras habilitadas, sendo que temos acolhidas 2 crianças e 1 adolescente. E nesse ano foram realizadas, então, 15 visitas domiciliares ou institucionais para essas crianças e também para os idosos que estão acolhidos em ILPI. Temos 2 instituições credenciadas, 14 idosos acolhidos no total e 2 pessoas com deficiência em residência inclusiva. A equipe técnica que atende o acolhimento é uma assistente social de 30 horas e uma psicóloga de 20. Essa assistente social de 30 horas também divide o trabalho com a gestão da secretaria. Então, vocês podem ver que todas as equipes estão defasadas, né? Por isso que nós precisamos também atualizar e encaminhar a atualização da nossa legislação aqui para essa Casa de Leis. Também, na secretaria, na gestão da secretaria, nós fazemos toda a parte de elaboração de planos, né? Então, no final do ano que passou, nós tivemos a atualização do plano de assistência social, a parte de licitações e encaminhamentos, todos pela secretaria também, assessoria aos conselhos, então assessoria para o FIA, Fundo do Idoso,
Fundo da Assistência Social, Conselho, também é a nossa equipe, hoje eu e a técnica, né, que é a Jéssica, inclusive, que está aqui, que faz essa parte da assessoria para os conselhos. Então é isso. Fico à disposição, caso queiram perguntar algo que talvez eu não tenha esclarecido. Muito bem, Fran. Muito boas colocações suas. Acho que deu para explicar muito bem. Mas enfim, deixo aberto então o pessoal aí para perguntas, hein? Vereadora Lorici. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras. Boa noite, Franciele, secretária de Assistência Social aqui presente, toda a sua equipe que aqui está, também os nossos servidores. Eu quero parabenizar pela explanação. A assistência social é importantíssima na vida das pessoas. É o primeiro local onde, em qualquer situação de dificuldade, as pessoas buscam, e a importância das políticas públicas, de fato, estarem em execução. E debatemos hoje à tarde também, né, as legislações que estão aqui na nossa casa, sabe que pode contar conosco e que, de fato, queremos sempre que o melhor aconteça. Fizemos uma luta importante agora, né, conseguimos a aprovação de 1% do orçamento da União e do Estado para assistência social. Isso é importantíssimo para os municípios. Parabenizo, então, pelas ótimas colocações, pelos esclarecimentos. Eu só tenho uma dúvida em relação aos projetos conseguidos no âmbito estadual, se eles já estão em execução ou se eles iniciarão. As atividades aí com os idosos de hidroginástica, pilates, yoga, enfim, as atividades aí que você explanou. Seria só isso, e com a resposta eu estarei satisfeita, senhor presidente. Já devolvo a palavra e, mais uma vez, parabéns e gratidão pela sua presença aqui na nossa sessão. Os projetos do Estado ainda não estão em execução. Nós precisamos fazer o encaminhamento de licitação para essas aulas acontecerem. Licitação ou um processo licitatório, né? Que seja mais adequado. Então, nós ainda não conseguimos fazer isso, né? Como eu comentei, a gente está com uma demanda, mas também não é desculpa, né? Mas nós já vamos fazer o encaminhamento. Eles ainda não estão em execução, nenhum dos dois projetos. Quero só comentar também mais um item que eu acabei esquecendo. Essas 3 leis que foram lidas hoje, né, que estão em tramitação nessa Casa de Leis, são muito importantes para a melhoria dos nossos trabalhos também, né, que é a criação do Conselho da Mulher, mais uma ferramenta que vai aí ajudar nós bastante no desenvolvimento de atividades relacionadas a esse tema. A lei também que aprova o Plano de Habitação de Interesse Social, Plano Local de Habitação, também estabelece metas, né, para o município cumprir. Então aí também vai dar dignidade aí para as famílias, e também esse plano, ele é inserido no Sistema Nacional de Habitação, ele garante que o município possa se habilitar para receber e para aderir a outros programas de habitação, né? Então também é importante a aprovação dessa lei. E também a lei da política de atendimento a crianças e adolescentes, né? Conforme eu comentei ali, vocês puderam ver na apresentação, nós realizamos já escuta especializada, vários atores da rede, não só na assistência social, mas tem profissionais da saúde, da educação, de outras políticas públicas que também realizam a escuta especializada. Então, nós já viemos desenvolvendo esse trabalho, nós temos o protocolo, os fluxos, porém não temos legislação ainda, né? Então, essa legislação vem para deixar isso registrado e regulamentado. Também muito importante, até por isso que as famílias acolhedoras, né, a Beatriz, a Sandra,
me perdoe. A Isabel, gente, isso deu um branco. A Lori e a Eleandra estão aqui. Olha só, deu um branco aqui, né? Estão aqui porque está tramitando nessa Casa de Lei, já foi lida na semana passada, a lei para nós fortalecermos as famílias acolhedoras. Nós não temos lei de família acolhedora ainda no município, apesar do programa já estar acontecendo, mas nós precisamos regulamentar isso em lei, e a lei que vocês que vocês têm acesso e que vocês puderam visualizar, ela é uma lei inovadora, ela garante mais autonomia para as famílias acolhedoras poder atender as crianças. Então nós pedimos a colaboração dos nobres edis para aprovação dessas leis, que são muito importantes para garantir dignidade aí para as nossas crianças, e que o nosso objetivo não é acolher, é sempre manter essa criança, esse adolescente na sua família, mas em sendo necessário a gente precisa ter uma estrutura para que essa criança, esse adolescente possa ficar protegido. Então essa lei vai auxiliar muito tanto as equipes que trabalham quanto as famílias acolhedoras que acolhem, e é a melhor modalidade de acolhimento também que se preconiza na lei. Vereadora Leda. Boa noite, gostaria de cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, em especial então a Fran, secretária municipal de assistência social, as famílias acolhedoras que se fazem presentes aqui hoje, a Beatriz, a Lori, a Isabel, a Eleandra, e as técnicas também da secretaria, a Jéssica e a Raquel, minhas ex-colegas, e dizer que com certeza, Fran, o acolhimento familiar, a gente sabe que vem sendo executado de uma maneira muito carinhosa, por essas famílias, e com muita responsabilidade. Então eu parabenizo vocês, pela coragem de serem famílias acolhedoras, porque a gente sabe que às vezes não é fácil, tem algumas situações que são difíceis, mas que ao mesmo tempo é muito gratificante, Parabéns a todas vocês. Fran, eu tinha a mesma dúvida que a vereadora Lori, com relação aos projetos, mas eu gostaria que se você pudesse explanar um pouquinho melhor, talvez os colegas vereadores aqui não saibam, então nós estamos agora fazendo as declarações de imposto de renda, é muito importante fazerem a declaração completa para poder fazer a doação para os fundos, esses recursos ficam no nosso município, se não fizerem assim, os recursos voltam para o governo federal. Então, esses recursos são aplicados em projetos pelas entidades, ou serviços sociais aqui do nosso município. Se você puder explanar um pouquinho mais sobre os editais, os colegas saberem o que é um edital de chancela e o que é um edital de chamamento público. Sim, então, obrigada, Leda, por lembrar desse assunto. Estamos em plena campanha, em plena fase de declaração de imposto de renda, Então, quem tem imposto para pagar, é importante que faça a declaração no formato completo, Tendo imposto para pagar, pode destinar até 6% do valor que tem que pagar para o governo federal, pode destinar, esses 6% podem ser... você pode destinar tudo para um único fundo, para o fundo da infância ou para o fundo do idoso, ou pode dividir. Você pode pagar 3% para o fundo da infância e 3% para o fundo do idoso, no total 6%. As pessoas físicas. Pessoa jurídica, que tem a declaração no lucro real, também podem fazer a dedução de 1% para cada fundo. Então, pode destinar também até 2%, sendo 1% para cada um dos fundos. Até o final agora de maio, dia 29 de maio, é o período de declaração de imposto de renda, então você já pode fazer, não paga nada a mais por isso,
é só uma parcela daquele valor que já tem que pagar de qualquer forma para o governo federal. Você faz essa dedução e deixa nos fundos especiais aqui do município. Eles vão para o fundo, então, que é uma conta separada lá, mas é lá numa conta da prefeitura, dos fundos, são contas separadas. Esse recurso que ele vai para o fundo, os conselhos, os fundos municipais da infância e do idoso, através dos seus conselhos. Então, ali quando eu falei que a gente atualizou a nossa legislação, nós atualizamos as leis para ficarem de acordo com a Lei Federal 13.019, que é a Lei de Transferência de Recursos para as entidades. Então, as entidades, elas fazem projetos que vão atender crianças, adolescentes ou idosos e apresentam para o fundo. Esse recurso que você pagou do imposto de renda, que ele está lá no fundo, essas entidades vão captar para devolver para a sociedade em serviço esse valor, esse recurso. Isso são editais de chamamento público, né? O fundo lança um edital dizendo que tem tanto valor no fundo e que as entidades podem vir captar, apresentando projetos conforme a legislação, com aqueles critérios que estão na legislação. Existem os projetos de chancela, então, que também precisa ter aprovação desses projetos no conselho, tanto da criança e adolescente quanto do idoso. Porém, os projetos de chancela, a entidade pode captar fora. Então, ela apresenta o projeto no conselho, o conselho aprova esse projeto está apto para ser, para essa entidade captar recurso. Por exemplo, na Foz do Chapecó, o Itaú lança bastante edital de captação. Então, a entidade faz a captação, esse recurso ele vem para o fundo municipal também, mas ele já vem com o destino, né? Ele já vem destinado para aquele projeto que essa entidade captou recurso. Aí depois é feito um termo de fomento ou um termo de parceria e esse recurso é destinado para essa entidade que foi captar o recurso. Então, as entidades podem captar recurso tanto que estão no fundo quanto recursos que estão em editais abertos de outras empresas que destinam para essas ações sociais. Sendo que também durante o ano, né, a gente pode estar fazendo a doação para os fundos para abater no imposto de renda do ano seguinte. Isso mesmo. Né? É muito importante, é bom para nós e bom para a entidade, com certeza. Gostaria mais uma vez, né, Como? Desculpa. Gostaria mais uma vez, então, de parabenizar, né, Fran, você e também a administração, como eu já falei na sessão anterior, né, são leis que a gente já vem há muitos anos, né, pedindo que sejam revisadas e agora a prefeita deu o aval aí para vocês, né, para poder estar fazendo isso. Parabéns a todas, então, a equipe também, tá? Obrigada, presidente, agradeço e devolvo a palavra. Muito bem, vereador Delcir. Então, mais uma vez, boa noite, Fran. Às vezes a gente fica surpreso, né, porque a assistência social vai muito mais além do que a gente imagina, às vezes, né. Então, muitos números você apresentou aí, e até é difícil a gente gravar esses números, mas o importante é a população palmitense saber, né. Eu só anotei aí 1.239 famílias cadastradas, e 376 que recebem a Bolsa Família, né? Isso é importante para o nosso município também, é um programa do governo federal, e o movimento que dá no nosso supermercado, né? O movimento que dá em geral no município. É interessante, é bom esse programa, né? E a população de Palmitos talvez nem todos saibam. O número de imigrantes, quantas pessoas imigram, quantas pessoas vieram de fora, de outros países, moraram em Palmitos. Então, bem explanado as tuas colocações aí, né? Te parabenizar mais uma vez, e principalmente as famílias acolhedoras. Eu imagino quanto não deve ser doído para uma família acolhedora quando acolhe uma criança, né? E dali a pouco aparece talvez um casal para uma adoção, né? Que as pessoas, com certeza, vocês que são acolhedoras, se apegam a essas crianças, né? Então é uma missão importante que vocês têm, parabéns para vocês pelo trabalho que vocês fazem,
Talvez essas crianças aí venham ao mundo e, por falta de condições ou alguma coisa, né, sofrem muito e vocês estão aí para acolhê-las. Parabéns para vocês, continuem. Parabéns para você, Fran, pelo trabalho que você está fazendo. E interessante, muito interessante a população que não saibam, não pegaram todos esses números. Eu vi que o teu telefone estava aí na tela primeiro. Que entrou em contato contigo e que todos possam saber. Parabéns mais uma vez e seria isso, eu agradeço. Devolvo a palavra, presidente. Muito bem, vereador Dayan. Senhor presidente, dispensando as formalidades, gostaria de cumprimentar aqui vossos colegas também, ao público que nos assiste, e eu quero então só iniciar parabenizando o Fran em seu nome, né, a secretária da Assistência Social, também parabenizar todos os servidores e servidoras da assistência. Quero também parabenizar e lisonjear aqui as famílias acolhedoras, que fazem um papel importantíssimo, onde que, de fato, como o colega vereador comentou, às vezes são não só essas informações, mas números também que estão fora da realidade da sociedade em geral. Eu gostaria talvez que você explanasse, e é uma dúvida minha também, sobre a questão, como foi comentado aqui, do chamamento público e também do edital de chancela. Além, inclusive, destes, para as entidades, enfim, associações ou quem tem interesse, inclusive, independente se for um ou outro, precisa estar dentro já do Conselho Municipal, indiferente se for da infância ou do idoso, correto? É só emitir essa dúvida, né, que independentemente se for buscar fora, né, que é o de chancela, você precisa estar cadastrado dentro do Conselho, correto? Correto, a entidade precisa estar inscrita no conselho. Se for entidade de atendimento à criança e adolescente, no conselho da criança e adolescente, e se for atendimento ao idoso, no conselho da pessoa idosa. A entidade precisa estar inscrita. Ok, então, muito obrigado mais uma vez e obrigado. Parabenizar por todas as ações de vocês, e uma das coisas, eu como de educação física, quero parabenizar principalmente pelo câmbio também que foi inserido no nosso município. Parabéns e até a próxima. Obrigada. Muito bem, vereador Cassi. Boa noite, Fran. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras, pessoal que está aqui nos assistindo. Fran, parabéns pelo seu depoimento aí, pelas explanações, que com certeza foi muito bem explicado. Um agradecimento todo especial aí ao pessoal que participam das famílias acolhedoras, que acima de tudo tem que ter amor, coragem, dedicação para poder fazer um trabalho bem feito. Sobre o projeto Chancela Lifra, até a partir de qual ano que está em funcionamento já aqui no município, assim, que já estão fazendo os repasses? A lei 13.019, essas transferências elas são regidas pela lei 13.019, ela é de 2014. Porém, em 2024, teve uma alteração nessa lei 13.019. E aí nós precisamos, então, em 2025, fazer essa atualização para deixar as nossas leis municipais conforme a lei 13.000, conforme essa alteração que teve ali em 2024, né? Para nós poder fazer para os projetos poderem captar recursos de chancela, para nós poder manter conforme a legislação federal, que é aquela mesma lei dos repasses, né, das emendas impositivas, também é tudo regido através dessa lei. Foi ali em 2024 que teve essa atualização, e aí nós precisamos rever as nossas leis municipais também. Eu lembro até muito bem que eu assumi 2 meses em 2024 como suplente de vereador. Eu não estou lembrado agora, a vereadora Leda, o nome da sua irmã, mas não vem ao caso. A dona Leila Perim, né? Isso? Não? Perim é você, né? Mas enfim, a dona Leila, ela veio aqui também, explicou para nós aí tudo sobre esse projeto aí. Teve empresários, inclusive, na época ali em 2024, né, vereadora? A Leila, como representante dos contadores, ela esteve aqui explanando no ano de 2025 sobre como poderíamos aderir, né? Como contadora, ela fez essa explanação, que é importante, porque muitas vezes a comunidade não tem conhecimento, e isso que a Franciele fala é uma verdade.
Eu, quando fui fazer a minha declaração esse ano, já pedi isso. Mas muitas vezes as pessoas não sabem disso. Então, quanto mais nós divulgarmos, melhor é. Mas eu quero te ajudar, Cassie. A vereadora Leda foi que fez toda uma movimentação enquanto esteve à frente na Secretaria de Assistência Social para legalizar essa parte da questão dos fundos, né? A gente acompanhou de perto, fizemos várias movimentações, conscientização dos contadores, né? E eu acho que, eu não me lembro o ano, mas a vereadora Leda era secretária, mas já tinha antes, como a Franciele falou, só que daí precisava, de fato, a implementação, a conscientização, né? Desculpe me meter aí, mas foi no sentido de querer ajudar. Não tem problema nenhum. Mas, de qualquer forma, então, Fran, muito obrigado aí pelas palavras aí, pelas colocações. Seria isso, presidente. Agradeço e devolvo a palavra. Muito bem. Vereador César. Boa noite, meus colegas vereadores, especialmente você, Franciele, muito bem explicado, mas eu quero aqui também parabenizar toda essa família colhedores que a gente fica feliz, né? Pessoas como vocês, capacitadas para fazer isso aí, né? Além de ter seus familiares da casa, ainda mais as pessoas voluntárias. Então, a gente fica feliz, pessoas como vocês, fazer esse trabalho. O que me chamou um pouquinho a atenção aí, Fran, negócio dos imigrantes, né? 423 imigrantes, 396 venezuelanos e 13 argentinos, né? E tudo isso aí, a assistência social auxilia esse pessoal, isso? Sim, os imigrantes, eles procuram assistência social para várias situações, da mesma forma que os brasileiros, né? Que os nossos munícipes. Na maioria das vezes, é para regularizar a documentação. Nós temos lá na assistência social também um setor que atende documentos, encaminha eles para a Polícia Federal para registrar sua residência no município, né, deixar a documentação em dia, porque quando eles entram no Brasil, eles entram com um documento provisório. Chegando no município, no lugar onde eles vão se estabelecer, quando eles tiverem comprovante de renda, de residência, eles precisam fazer esse registro do local onde eles estão morando. Então, a assistência social preconiza direitos básicos, né? E documentação é um direito básico. Então, nós auxiliamos eles a conseguirem essa documentação básica, que é ter o seu registro de permanência no Brasil, para eles poderem ficar legalizados no Brasil. Então, é por isso também que nós atendemos muitos estrangeiros. E esse é um número que nós temos lá no nosso sistema, no nosso atendimento. Pode ser que tenha mais, né? Porém, não chegaram a passar lá pela assistência social. Eles vêm também requerendo algum benefício, muitos deles precisam de algum outro auxílio, né? E eles são atendidos, eles têm os mesmos direitos, eles são atendidos também da mesma forma, mas a maioria é para documentação. Muito bem colocado, Fran. Devolvo a palavra, presidente. Muito bem, mais alguém? Muito bem, Fran. Então, neste momento também quero te parabenizar você e toda a tua equipe. Muito obrigado por vir explanar, enfim, explicar. Obrigado a vocês também por fazer parte desse trabalho. Também quero mandar um agradecimento especial a Eliandra. Eliandra, ela é Lamperti, né? A Eliandra foi na Caravaggio na aula comigo. Muito bom, fiquei muito contente você fazendo parte desse time. Obrigado a Fran, que Deus ilumine a você e toda a tua equipe, enfim, a todos. E as portas estarão abertas também em próximas oportunidades. Muito obrigada, eu que agradeço. Meu telefone eu vi que ficou ali, não ficou registrado corretamente, mas eu posso deixar o telefone também depois, né? Se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, quiserem me chamar de volta, eu volto aí para mais explicações, tá? Muito obrigada. Muito bem, obrigada então.
Bom, pessoal, voltando aos trabalhos, nesse momento, então, como nós tivemos hoje um consenso, então todos os vereadores, os 10 vereadores, completando eu 11, presidente da casa, passamos o tempo exclusivo para a Fran. Então, Fran, hoje você está aí você está bem na fita aí, tá? Então, diretor da casa, enfim, funcionários aí estão autorizados a passar todo o nosso tempo radiofônico para você. Muito bem, obrigada mais uma vez, querida. Este foi o Momento Legislativo, trazendo as palavras livres dos vereadores de Palmitos.